A gente vê a história de Neemias. Neemias reconstruiu 52 dias. O que não conseguiram reconstruir em décadas. Uma das chaves mais poderosas da história de Neemias é a forma como ele era indiferente à opinião dos outros. Irmão, olha para mim. Tão importante quanto você se inclinar para uma opinião de Deus é você se tornar indiferente a uma opinião que não vem de Deus. E Neemias estava lá construindo, o povo querendo retaliar, os inimigos querendo dividir, e ele estava focado. E em algum momento envia um mensageiro, o mensageiro fala: Neemias, estão te convidando para descer e conversar lá embaixo. Ele fala: eu estou ocupado demais com uma visão que Deus me deu. E a Bíblia diz que quando o mensageiro ele retorna e dá essa resposta, então os homens que haviam enviado ele na primeira vez enviam novamente, e ele fala a mesma coisa, e ele recebe de Neemias a mesma resposta: avisa para eles que eu estou ocupado demais com uma visão que Deus me deu. Irmão, olha para mim. Tem momentos da nossa história que a gente precisa ser um pouco mais direto com quem tenta tirar a gente do foco. Às vezes a gente fica preocupado demais de não ser ríspido com quem quer tirar a gente do caminho, e a gente acaba sendo neutro com quem está chamando a gente para um lugar. Você tem que fechar todas as portas de acesso a comentaristas, a pessoas que dão opinião, a pessoas que querem te influenciar, mas você precisa abrir as janelas dos céus para toda palavra que vem de Deus, para todo conselho que vem dos céus, para todo fundamento que é inabalável. Irmão, o que a gente precisa não é de mais opiniões, a gente precisa é de mais fundamentos. Eu fui esses dias num podcast que é muito relevante no Brasil, e ele me perguntou qual que é a sua opinião sobre isso. Eu falei: ninguém quer saber minha opinião. Porque daqui a 30 anos, 10 anos, 20 anos, eu não estou nem mais aqui, ninguém vai lembrar de mim. Eu estou aqui para defender fundamentos. Quando o mundo te pedir opiniões, dê fundamentos. Então, assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor, assim diz. Você entende? Porque a gente para de se mover por aquilo que a gente acha, irmão. O que a gente acha está enraizado em sentimentos, está enraizado em percepções, é sensorial, é superficial, passa. Opiniões mudam. Quantas opiniões você tinha em relação a alguns temas centrais há 10 anos atrás? Eles mudaram hoje, vão mudar daqui a 10 anos. As nossas opiniões são volúveis, mas existe um fundamento: as palavras do Senhor não são. Todas as coisas podem passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você está comigo? Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Aleluia. Cuidado com os comentaristas, mas tenha muito cuidado também com os pessimistas. Os pessimistas muitas vezes são travestidos de pessoas sensatas ou zelosas. Tem gente que o conselho sempre é um conselho para você fazer menos do que você está sonhando em fazer, para você sonhar um tamanho menor do que você está sonhando. E muitas vezes a gente ouve esses conselhos e a gente trata como se fossem conselhos zelosos. Talvez não, talvez sejam só pessoas pessimistas. Uma das coisas que eu mais ouvi são pessoas dizendo: no início do meu ministério eu também era assim, igual você, isso vai passar. Eu também era assim, empolgado no início, isso passa. E pior, quando tentam ancorar isso numa coisa que parece que é muito sensata. Quando a gente amadurece, isso muda. Irmão, não tem nada a ver maturidade com a ausência de ousadia. Não tem nada a ver tempo de ministério com a ausência de confiança em Deus. Eu declaro, eu creio que daqui a 20 anos eu vou olhar para coisas que aos nossos olhos hoje parecem que a gente foi ousado demais, e a gente vai rir dessas coisas falando: cara, lembra quando para a gente isso parecia muito grande? Olha o que o Senhor está fazendo agora. Irmão, eu não aceito a ideia de que o tempo de caminhada vai me deixar menos apaixonado, queimando menos, desejando menos, sonhando menos, sendo menos ousado. Pelo contrário, quanto mais a gente conhece o caráter de Deus, mais a gente confia nele, descansa nele, se move nele. Alguém está comigo? Cuidado com os pessimistas. Eles sempre confundem pessimismo com sensatez. E se você é um pessimista, eu quero te exortar em nome de Jesus. Talvez você não seja sensato, você só tenha se tornado cético. Sua história foi difícil, foram muitos levantes, você sabe o quanto custou chegar até aqui, mas eu tenho uma boa notícia para você. A sua história não é sobre você, não é sobre tudo que você enfrentou para chegar até aqui, é sobre como o Senhor te manteve de pé até aqui. E o mesmo Deus que te sustentou até aqui quer te levar a lugares altos, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, o inédito de Deus, o inaudito de Deus, aquilo que Ele reservou só para aqueles que creem. Alguém está comigo? Diga amém.
Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperas. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e eu farei mudar a sua sorte. Cuidado com os comentaristas, cuidado com os pessimistas. Tenha muito cuidado com os críticos também. Os críticos falam demais porque fazem de menos. Todo mundo que não está empenhado em construir algo grande tem tempo para criticar quem está construindo. Não são todos os casos, eu não quero ser simplista, mas existem muitos críticos de culinária que são chefes frustrados, existem muitos críticos de cinema que são diretores de cinema frustrados, existem muitos críticos de igreja que são ministros frustrados também. O Senhor não nos chamou para avaliar avivamento, o Senhor nos chamou para participar de avivamento. O Senhor nos chamou para avaliar a construção de igreja, o Senhor nos chamou para plantar igrejas. O Senhor não nos chamou para criticar, mover. O Senhor nos chamou para mergulhar no mover. Que milagre não se explica, milagre se vive, se experimenta. Mover não se critica, não se entende. Milagre e mover é algo que a gente foi chamado para mergulhar, irmão, sem entender. Como foi? Eu não sei, eu só sei que Deus falou que faria e quando a gente viu já estava acontecendo. Como que aconteceu? Cara, eu não sei, eu só sei que Deus falou que Ele levaria a gente para esse lugar e a gente sem perceber já estava aqui. Nós estamos pisando os nossos milagres, nós estamos caminhando em meio a promessas, nós estamos sendo surpreendidos por Deus de glória em glória. A cada estação é melhor e melhor e mais glorioso e os lugares são mais altos e Deus tem feito coisas mais improváveis. Por quê? Porque aqueles que confiam no Senhor, eles correm e não se cansam, voam altos como águias. Irmão, até os moços, até os jovens tropeçam e caem. Mas existe uma garantia para aqueles que colocam confiança no Senhor: você não vai parar no meio do caminho. Você recebe isso? Quem não constrói sempre tem uma opinião sobre quem está construindo. Agora, algo que por muito tempo, irmão, eu consegui manter meu coração impermeável, mas nessas últimas semanas eu confesso que eu fraquejei. Eu confesso que eu parei para dar ouvidos a pessoas que não querem me edificar. E uma chave que eu aprendi em 2018, quando eu cheguei na América, e eu quero profetizar sobre você, eu quero relembrar e enraizar ela ainda mais no meu coração, é que a gente não precisa se preocupar com quem nos persegue, mas a gente precisa ter cuidado com quem nos distrai. Guarda isso. Não se preocupe com quem te persegue, mas tenha cuidado com quem te distrai. A gente viveu nessa semana da Global algo tão glorioso, a igreja viveu algo tão glorioso, mas um dia antes de pregar, na noite que antecedia o dia que eu ia pregar, eu fui setado de todas as formas que você imaginar. Por 5 anos, essas setas nunca tiveram acesso no meu coração, mas naquela semana eu falei: quer saber? Eu vou responder. O que eu percebi? Todo frustrado vai tentar te frustrar. Se ele não consegue parar você no início da tua jornada, ele vai tentar cansar você no meio dela. E de quem é a culpa? A culpa é nossa, porque nós damos acesso ou não. Uma das coisas que eu fiz desde o início de 2018, quando Deus enviou a gente para a América, que manteve meu coração num lugar saudável, foi fechar todas as portas de acesso. Se eu não vejo, eu não sinto. Se eu não ouço, eu não sinto. Eu literalmente silenciei todas as vozes que me abatiam, literalmente silenciei todas as vozes que me entristeciam. Isso manteve meu coração saudável. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Você precisa governar o centro das suas emoções, porque é desse lugar que fluem as fontes de vida. Então, não se preocupa com quem te persegue. Todo gigante ao longo da história, a gente percebeu que eles se tornaram um passaporte para um próximo nível. O gigante tirou Davi da invisibilidade. Os irmãos venderam José, mas empurraram ele para o governo. Todos os heróis da fé que foram testados, os seus gigantes na verdade os promoveram. O problema não é quem te persegue, o problema é quem te distrai. A gente olha para a história de Sansão e Dalila, por exemplo. Dalila não era necessariamente o inimigo, mas ela era a distração. Sansão foi gerado por Deus para ser um libertador, para liderar um avivamento, para liderar o povo, foi guardado desde o ventre. Sansão era um projeto de Deus, recebeu uma unção de Deus, ele carregava a força de Deus, mas tudo isso acaba no dia que ele deita no colo errado. O final da história de Sansão é trágico. É capturado pelos seus inimigos, eles cegam ele, tornam ele um bobo da corte, até o último dia da sua história.
Sansão precisou lembrar que uma distração fez com que o que Deus tinha para ele fosse frustrado. Os projetos de Deus para Sansão não viveram a plenitude do que Deus tinha para ele, não porque Deus não queria fazer, mas porque ele se distraiu. Quantos homens de Deus trocaram a pureza do sacerdócio e um ministério extraordinário porque deitaram com uma mulher que não era sua? Quantos homens de Deus estão me ouvindo agora, ou online, em outra nação, que têm trocado a pureza da família que Deus te deu para edificar por causa de uma noite de prazer? Começa com uma conversa, começa com um limite que você ultrapassa. E é assim em todas as áreas da nossa vida. É assim quando a gente negligencia o dízimo, é assim quando a gente fecha o nosso coração para a generosidade, é assim quando a gente sem perceber vai negociando princípios, a gente vai negociando valores. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não se preocupa com quem te persegue, deles o Senhor cuida, com eles o Senhor fala. Agora tenha cuidado com quem te distrai. As distrações têm roubado mais ministérios do que todos os levantes que a gente já viu ao longo da história. Distrações têm roubado a pureza do que todos os problemas que têm se levantado ao longo da história. O problema nunca foi o deserto, o gigante, a tempestade. O problema sempre foi a distração. A Bíblia diz, e eu quero voltar nesse ponto, era primavera, período em que os reis iam para a guerra. Davi decidiu ficar no palácio. Era tempo de guerrear, não era tempo de descansar, era tempo de militar, não era tempo de conforto. Mas a Bíblia diz que quando ele estava no lugar que não deveria estar, ele viu que não deveria ver, e o resto da história você já sabe. Olha que interessante, a Bíblia diz que numa tempestade os discípulos estavam desesperados, eles tentam acordar Jesus, questionando: mestre, você não se preocupa que a gente morra? Jesus dorme e eles militam. Mas tempos depois, a Bíblia diz que Jesus está com uma angústia mortal, um pouco antes de ser crucificado, e ele pede para que os discípulos orem com ele. Quando ele volta do seu lugar de oração, os discípulos estão dormindo. Irmão, quem está distraído, tenta fazer algo quando Deus fala para descansar, e tenta descansar quando Deus fala para se posicionar. É por isso que a Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Eclesiastes 3 diz que há um propósito determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de avançar e há tempo de recuar, há tempo de abraçar e há tempo de afastar, há tempos de guerra e há tempos de paz. As distrações fazem com que a gente não perceba a estação que a gente está. Se é tempo de descansar, descanse. Se é tempo de guerrear, guerreie. Se é tempo de clamar, clame. Se é tempo de chorar, chore. Se é tempo de se alegrar, se alegre. Se é tempo de rasgar suas vestes, rasgue. Mas não se distraia. Quando você discerne estações, você evita frustrações. Alguém está recebendo essa palavra? Diga amém. Sansão e Dalila são um exemplo claro. Ele morreu sem cumprir o seu propósito porque dormiu no colo errado. Mas todas essas coisas, na verdade, nos mantêm alertas. Eu não lembro de quem é o autor, mas essa frase é muito poderosa. Ele diz: quando um cachorro late, é porque tem alguém próximo da porta. Quando um cachorro late, é porque tem alguém próximo da porta. Igreja, não se distraia. Estamos vivendo um tempo poderoso como igreja. Estamos vivendo algo glorioso. A gente está recebendo testemunhos de famílias que estão prosperando, negócios que estão crescendo, casamentos que estão sendo restaurados, enfermos estão sendo curados, tem gente sendo batizada com o Espírito Santo. Tem algo novo acontecendo todos os dias. Deus está largando as nossas tendas. O Senhor está amplificando a nossa voz. O Senhor está aumentando as fontes de recursos. O Senhor está trazendo reforços. O Senhor está aumentando o corpo pastoral. O Senhor está aumentando a porção de unção. O Senhor está aumentando a nossa voz profética. Mas o inferno não está satisfeito. Então, se o inferno não pode parar algo que o próprio Deus está fazendo, como que ele trabalha? Ele tenta distrair quem está vivendo algo com Deus. Não se distraia no seu casamento, não se distraia no seu ministério, não se distraia na sua empresa, não se distraia no seu negócio. Feche as brechas, consulte quem precisa ser consultado, não dê ouvidos a quem não tem propriedade para falar. Entenda quem tem uma opinião e quem tem conselho. Opinião qualquer um dá, conselho só dá quem tem autoridade para isso. Não dê acesso a quem não te dá destino. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!